Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Vânia e é uma alegria, uma honra estarmos juntos mais uma vez para podermos comentar, falar da doutrina espírita. Hoje, segunda-feira, nós vamos abordar um tema que antes abordávamos aos sábados. Então, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a proposta nessas primeiras segundas-feiras do ano é tocar no assunto do capítulo 28º. O capítulo 28º é uma coletânea de preces espíritas. Meus amigos, live, por ser ao vivo, temos aí o telefone tocando, mas seguiremos. A Vaninha está fazendo uma... Então, meus amigos, eu gostaria de informar que no próximo dia 13 de fevereiro, é um sábado, nós faremos a campanha de fraternidade Alta de Souza. Esta campanha tem por objetivo auxiliar as famílias cadastradas com mantimentos, roupas, calçados, produtos de higiene, de limpeza. Então, vamos marcar essa data? 13 de fevereiro, é o segundo sábado, e João Firmino e a Vita estarão lá para receber as doações que os corações generosos se dispuserem a fazer. Conto com vocês. Então, vai ser das 15 às 16h30. Quero lembrar também que as atividades presenciais na Casa Espírita Maria de Nazaré acontecem às sextas-feiras, às 19 horas e também no domingo às 9 horas. Então, amigos queridos, vamos dar início à atividade de hoje, elevando o nosso pensamento a Deus, buscando sempre nos sintonizarmos com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, com os bons espíritos que nos assistem, com o nosso mentor individual. Assim, mentalizemos Jesus, Divino Mestre, Divino Pastor, fazendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, como eu antecipei, nós abordaremos um item do capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né? E é o item 30, cujo título é Submissão e Resignação. Então vamos ler o prefácio. Quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação anterior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma de nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual ou de uma expiação de falta cometida em existência anterior e, neste caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta.
desde que somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal presente e não as consequências ulteriores, ou seja, posteriores e favoráveis que ele pode ter. O bem é frequentemente a consequência de um mal passageiro, como a cura de um doente resulta dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar corajosamente as atribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam contadas e que se apliquem a nós estas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, porque palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem, submissão e resignação. A submissão é quando nós obedecemos, respeitamos, compreendemos. E interessante que no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, no item 8, nós temos um título similar, bem semelhante a este que estamos falando agora, submissão e resignação. Lá nós temos obediência, que é se submeter. Se submeter é de alguma forma obedecer. Então aqui diz, é de um espírito que se intitula Lázaro, e ele diz assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, nós vamos abordar o tema neste enfoque, que submissão e obediência estão ali juntos. Para eu me submeter a uma situação, eu preciso obedecer. Algo que está muito em voga hoje é o uso tão necessário das máscaras para nos protegermos da pandemia, da Covid-19. Entretanto, nós vemos muitos companheiros, muitos irmãos que insistem em não obedecer, em não se submeter à necessidade de se usar a máscara para a proteção de si mesmo e para a proteção do próximo. Então a pessoa não se submete. Por quê? Pelo orgulho, por achar que ela faz o que quer, ninguém vai mandar nela. Então, nesse sentido, quando nós não nos submetemos, não queremos nos submeter às situações que nos cercam no dia a dia, nós sofremos duplamente. Sofremos porque não conseguimos encontrar a solução das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e sofremos porque, ao não respeitarmos, vamos sofrer as consequências. No caso, não utilizando máscaras, nos prejudicamos e prejudicamos o próximo. Com relação à resignação, a resignação é o aceitar. Então, Lázaro nos diz que a obediência é o consentimento da razão. É pelo raciocínio que eu obedeço, é pelo raciocínio que eu me submeto a uma situação, porque entendo, uso o meu raciocínio para compreender que eu devo, de fato, seguir
obedecer àquela situação porque racionalmente reconheço ser a melhor atitude a ser tomada. Com relação à resignação, que é o consentimento, é ali do sentimento, não é? É da emoção. Então, a resignação nos faz aceitar, mas não aceitar de braços cruzados, dizer assim, a vontade de Deus, fazer o quê, né? Tem que aceitar, mas no fundo não estamos aceitando. Então, a resignação é a aceitação. Neste sentido, virá uma prece para que possamos compreender as dificuldades que nos cercam e nos levam a um sofrimento. Kardec, que escreve o prefácio deste item 30, no capítulo 28, ele diz que tudo que nos acontece, normalmente, se nós analisarmos com seriedade, sem paixão, nós vamos observar que muito do que nos acontece é uma consequência das nossas próprias falhas, das nossas escolhas equivocadas. E aqui, Kardec usa, então, da nossa imprudência, a nossa imprevidência. Então, às vezes, as pessoas... Vamos falar um pouquinho da imprevidência. Por exemplo, está empregado, recebe um bom salário, mas é imprevidente. Gasta tudo o que tem e até o que não tem. Aliás, gasta mais do que recebe, que é uma imprevidência. E aí, quando perde o emprego, imagine a situação. Então, são situações geradas por nós mesmos. Então, nós precisamos ser previdentes, nós precisamos agir com equilíbrio para não nos prejudicarmos adiante. E depois reclamamos. Ora, mas como Deus permite que eu passe por essa situação, por essa privação e provação? Porque a privação é a perda de algo que eu tinha e que agora eu não tenho mais. E a provação é o teste. Então, veja bem, muitas vezes nós reclamamos, mas se analisarmos com frieza, a responsabilidade do que está nos acontecendo hoje é nossa mesma. Mas, por vezes, não conseguimos encontrar a razão absolutamente daquilo que está nos acontecendo. Mas a doutrina espírita, com muita assertividade, nos mostra que se algo que estamos passando hoje, que aparentemente é algo muito ruim, se nós não demos causa a isso nesta existência, é porque certamente a demos em existências anteriores. Então, de uma forma ou de outra, tudo que nos acontece foi por nós arquitetado, digamos assim, concretizado em algum momento do nosso passado espiritual ou na vida presente. Então, nós precisamos compreender que se sofremos, é para o nosso bem. As coisas não estão como queremos, é para o nosso bem. Porque se deixar por nós mimados, vamos querer passar em brancas nuvens na vida, não vamos querer desafios, dificuldades, vamos querer ficar naquele conforto daquilo que conhecemos, daquilo que sabemos, que não nos traz nenhuma surpresa. Se deixar por nós mesmos, assim agiremos. Mas Deus, que é infinita sabedoria, coloca dificuldades na nossa vida justamente para que nós possamos vencer esses desafios, aprimorar a nossa inteligência e compreender que tudo, absolutamente tudo, é para o nosso próprio bem.
E aquilo que aparentemente é um mal, normalmente lá na frente vai se revelar um bem. Quantas pessoas por vezes perdem o emprego, mas depois encontram um bem melhor e dizem assim: nossa, eu me desesperei tanto, perdi o emprego, mas também se não tivesse perdido aquele emprego, não teria encontrado essa oportunidade. Então, tenhamos este olhar de nos submetermos e de nos resignarmos, mas precisamos ter cuidado, porque há situações em que não podemos nos submeter, não podemos nos resignar. Quando vemos que algo errado, contra os princípios, contra a lei de amor, justiça e caridade, então nós precisamos saber aquilo que podemos interferir, que devemos agir, e aquilo que não tem como. A perda de um ente querido, dá para fazer voltar atrás? Não dá. O que temos que fazer? Aceitar, mandar luz, vibrar amor para esse ente querido que se foi. Porque senão nós vamos atrapalhar de forma terrível esse nosso ente querido. Vamos imaginar uma situação que tenhamos perdido um parente muito próximo, alguém muito querido de Covid. E sabemos que a pessoa ficou entubada, aquela falta de ar, aquela situação difícil. Aí vem o desencarne. E os familiares ficam naquele pensamento: nossa, mas como ela sofreu, nossa, será que na hora de morrer ela sofreu, ficou sem ar, como que foi, como que não foi? Meus amigos, isto é nefasto para o espírito. Se nós queremos auxiliar os nossos irmãos que nos precedem ao plano espiritual, nós temos que evitar esse tipo de pensamento, porque toda vez que o fazemos, este ente querido, em espírito, ele vai passar novamente por aquela situação difícil. Ele vai ficar sem ar, ele vai passar pela agonia. Então, precisamos ser inteligentes. Libertemos o nosso ente querido, um amigo, um irmão, um familiar, enfim. Libertemos. E com isso, nós estaremos ajudando este irmão que está no plano espiritual e estaremos também nos ajudando, porque compreendendo a grandeza da vida, vamos entender que a vida é um progresso sem fim, pois que todos nós fomos criados para a luz. Não há outro caminho a seguir. É certo que alguns de nós empacam no caminho. Empacam por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por falta de submissão, por falta de resignação, e esses companheiros, esses irmãos, só conseguem atrasar a sua evolução, sempre buscando culpados no outro, nunca em si mesmo. Eu vou ler, então, a prece que vai nos falar de submissão e resignação, questões tão importantes na nossa vida. Meu Deus, soberana é a vossa justiça. Todo sofrimento neste mundo, portanto, deve ter uma causa justa e a sua utilidade. Aceito a situação, a aflição que estou provando, como uma expiação para as minhas faltas passadas e uma prova com vistas ao futuro. Bons espíritos que me protegem, dai-me a força de a suportar sem murmurar, ou de a lembrar sem queixa. Fazei que eu a encare como uma advertência providencial, que ela enriqueça a minha experiência, que abata o meu orgulho
e diminua a minha ambição, a minha tola vaidade e o meu egoísmo, que contribua, enfim, para o meu adiantamento. Que belíssima prece, mas quantos de nós estão dispostos a realmente aceitar os desígnios de Deus? Disso decorre muito do nosso sofrimento. Então, quando, por exemplo, a pessoa gosta de alguém, mas este alguém não lhe é recíproco, já é um sofrimento. Quando a pessoa deveria pensar, bem, eu amo fulano, mas fulano não tem o mesmo sentimento por mim. Então, eu vou vibrar amorosamente e vou me desvencilhar desse sentimento. Porque se fosse para estarem juntos, tenhamos a certeza, estariam. Mas nós queremos que as coisas sejam como nós queremos e que aconteçam quando nós nos propusemos. Então, esta dificuldade de querermos que tudo esteja sob o nosso controle faz com que as coisas realmente saiam de fato do nosso controle. O nosso controle é relativo, mas toda vez que aceitamos as coisas como elas são e não como nós quereríamos que elas fossem, nós avançamos, nós sofremos menos e sofrendo menos somos mais felizes. E sendo mais felizes, podemos ser exemplos vivos para aqueles que nos cercam, que vão encontrar em nós alguém para aconselhá-los, alguém com equilíbrio minimamente equilibrado, para poder passar pelas tribulações da vida. Então, em que medida nós obedecemos, nos submetemos àquilo que de fato precisamos respeitar, obedecer? Não é mesmo? Nós não vimos recentemente na mídia pessoas que não aceitam o corpo do jeito que é, então se submetem a cirurgias que vão trazer-lhes maravilhas e encontram por vezes o desencarne, porque vão fazer uma cirurgia de estética porque não se aceitam. Não estou dizendo que a gente não tem que ter vaidade. Sim, precisamos ter uma vaidade saudável, aquela que cuida do nosso corpo, para que possamos permanecer na Terra o tempo planejado para a nossa encarnação. Porque se nós não nos cuidarmos, nós sairemos da encarnação como suicidas involuntários. Não aquele que premeditadamente se matou, mas que não cuidou-se suficientemente a ponto de abreviar a vida na Terra. Então, meus amigos, é uma série de situações que nos colocam em xeque com os nossos valores, com os nossos princípios, e aí que a doutrina espírita nos socorre. A doutrina espírita, ela é tão abrangente, ela nos esclarece a questão da dor e do sofrimento que assola toda a humanidade. Quem de nós não passa por sofrimento? A diferença não está no que passamos, mas sim como reagimos ao que a vida nos oferece. Aí é que está. Seremos muito mais felizes quanto mais nos submetermos e nos resignarmos às situações. Queridos amigos, hoje teremos uma atividade, mas é privativa na Casa Espírita,
e eu tenho que ir para lá daqui a pouquinho. Então, nós vamos hoje, vamos antecipar um pouquinho para que eu realmente, neste compromisso espiritual, não chegue atrasada. Mas é sempre uma alegria estarmos juntos e na sexta-feira estaremos juntos novamente, sempre às 18 horas. Vamos lembrar então que segunda-feira eu, Vânia, estarei com vocês, terça e quarta, Sérgio, quinta, Ezequiel, sexta, eu retorno, sábado, Ezequiel, domingo, Arielle. E meus amigos, vamos colaborar conosco, porque nós também temos um canal do YouTube. E se vocês fizerem a caridade de irem lá, darem o seu like nas palestras que serão convertidas do Face para o YouTube, agradecemos muito, porque assim vocês estão nos ajudando a impulsionar o nosso canal, de forma que possamos levar a doutrina espírita, essa doutrina que esclarece, conforta, consola, nos liberta para sermos felizes, porque a doutrina espírita prega o amor, prega a caridade, é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então, vamos ser caridosos para conosco, estudemos, aprendamos, para que sejamos felizes e possamos contagiar aqueles que nos cercam com a nossa relativa felicidade. Não podemos ter toda a felicidade, pois que ainda estamos no mundo de provas e de expiações. Entretanto, aprendendo a nos submeter e a nos resignarmos, seremos tão felizes quanto um mundo de provas e expiações puder nos proporcionar. Queridos amigos, vamos encerrando por aqui a nossa live, agradecendo muitíssimo a todos que nos acompanharam e vamos então agora, todos juntos, unidos em coração, em pensamento, fechando os nossos olhos físicos e materiais, nos ligarmos, nos conectarmos com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Enviemos nossa prece a ela, a Mãe de Jesus, nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e assim será, com a graça de Deus. Queridos amigos, um ótimo final de segunda-feira, paz e luz aos seus corações, um abraço fraterno e apertado e até a próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Eu não preciso ter o castigo, para agir bem. Eu só tenho que fazer o bem. O resto não importa, E aí, então, para a gente ir finalizando, Emmanuel coloca assim: vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje. Ou seja, não há mais tempo. É agora, é o hoje. Nós estamos em vida, nós estamos respirando. Nós temos que dar graças a tudo, a essa vida, ao sofrimento que nos faz crescer, porque ele não precisava existir. Mas de repente é o chacoalhão, que nós precisamos para parar e pensar. Se nós pensássemos antes, nós iríamos mudar todo esse padrão,
mas muitas vezes a gente precisa levar um chacoalhão para acordar, despertar para uma nova realidade, né? Bom, meus amigos, então essa pequena meditação que tivemos aqui foi em cima da ninguém vive para si. Enquanto nós vivermos pensando no orgulho, no egoísmo, estaremos vivendo para nós. Quando passarmos a pensar no próximo com mais amor e muitas vezes até com renúncia, se for preciso, né? A gente vai começar a ter um mundo mais fraterno. E aí é o que todos nós esperamos, não é mesmo? Então, vamos para as nossas vibrações, né? Que o remédio que foi distribuído para cada um de nós nesse momento possa realmente abrir a nossa consciência, transmutar a nossa realidade, curar tanto a parte física quanto o nosso psique, que é onde mais estamos sofrendo, mais precisamos da ajuda do nosso bom mestre. Que os anjos de luz, os espíritos de luz, possam nos envolver, nos acompanhar essa semana e realmente que possamos nos transformar para que juntos possamos transformar o mundo. Gratidão, meus amigos. Fiquem com Deus. Um bom restinho de domingo. Uma boa semana. Muita iluminação, muito amor, muita paz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, viu, por todos terem ficado aqui com a gente. Tchau, tchau.